Mais uma aula sobre teste de hipótese, né? Hoje estamos trabalhando com amostras pequenas, então estamos, ah, enfim, seguindo esta diretiva, digamos assim. O que é isso, né? Vamos lá entender. Então, você tem uma amostra menor do que 30. Essa amostra vem de uma população normalmente distribuída e nós não conhecemos o desvio padrão populacional. Então, nós vamos usar a estatística estatística de teste T. Vamos usar a distribuição T de student e a estatística de teste T. Então, vamos ver, aqui se aplica isso, então, novamente. Quando você não conhece o desvio padrão populacional e a população é normalmente distribuída, então isso inclui inclusive para amostras pequenas, então você não conhece o desvio padrão populacional, e isso é uma regra geral, né? É muito raro você desconhecer a média populacional e ter acesso ao desvio padrão populacional. Então, esse aqui é um caso mais realista, né? Você não conhece o desvio padrão populacional e quando você vai fazer conjecturas, então, sobre a média populacional, você vai usar a distribuição T de student. Então, esse método aqui, as técnicas dessa aula se aplicam, então, em resumo, amostras, inclusive amostras pequenas, oriundas de distribuições, de populações normalmente distribuídas, e também se aplica a amostras grandes que venham de populações que não sigam a distribuição normal de probabilidade, né? Então vamos lá procurar um exercício, né? Eu vou entrar aqui no meu site, né? Então vamos lá, aula.quimicavirtual.com. Então vou procurar aqui a quimiometria, né? Quimiometria. Vamos encontrar algum exercício aqui, né? Então já tem vários exercícios aqui para vocês irem fazendo, né? Então, teste de hipótese, amostras grandes e pequenas, né? Vamos lá. Então, vamos procurar algum exercício para fazer, né? Procurar aqui, tem vários exercícios. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a letrinha para ficar mais nítido aí. O problema de aumentar a letrinha é que depois vai faltar espaço para o meu caderninho. Então, por exemplo, vou pegar esse aqui, ó. Então, tá aí, né? Vamos ler o que nós temos. Aliás, deixa eu primeiro encontrar minha caneta, achei. Ao nível de... Assim, antes de ler, desculpem. Antes de ler, deixa eu arranjar espaço aqui no meu caderno. Porque sem espaço eu não consigo resolver, né? Vamos colocar... Acho que aqui está numa posição razoável. Então tá aí. Ao nível de 0,05 de significância, teste a afirmação de que a média populacional é igual a 64,8. Os dados amostrais consistem em 12 valores, com a média de 59,8 e o desvio padrão 8,7. Suponha que a amostra é extraída aleatoriamente de uma população com distribuição normal. Preencha os espaços abaixo e formule uma conclusão adequada aos dados amostrais, né? Então, vejamos o que temos aqui, ó. A afirmação original contém a igualdade. Teste a afirmação de que a média populacional é igual a 64,8. Então, vamos alocar essa afirmação original na hipótese nula. Aliás, deixa eu tirar essas linhas aqui, acho que vai ficar melhor. Então, tem lá, hipótese nula, média populacional igual a 64,8. Hipótese alternativa é o contrário disso, né? Hipótese alternativa, média populacional diferente de 64,8. Então, trata-se de um teste bilateral, né? Ele é bilateral, né? Vamos até esquematizar. Eu sei que muita gente não precisa disso, mas alguns precisam. Então, vamos esquematizar aqui a distribuição T de student.
Então, né, você tem uma distribuição simétrica em torno da média, ou seja, vai ter esses valores positivos e negativos dos scores, né? Aqui é zero, né? Bom, precisamos achar os valores críticos, né? Então, como trata-se de um teste bilateral, né? Então você tem alfa igual a 0,05. Então você vai ter o t, vamos dizer assim, de alfa sobre 2. Estou colocando aqui alfa sobre 2 porque o alfa, esse 0,05, essa probabilidade, essa área, vai estar, digamos assim, distribuída nas duas caudas aqui, né, na nossa distribuição que é simétrica. Então, aqui você vai ter 0,025 de área e aqui 0,025 de área. Então, você tem a região crítica, digamos assim, nas duas caudas, ou regiões críticas nas duas caudas de mesma área, apesar de não estar muito nítido aí pela imagem, né? Tamanho da amostra, 12, são 12 elementos. O número de graus de liberdade que eu vou representar pelo Ni é igual a n menos 1. Como são 12 valores, então 12 menos 1 é 11. São 11 graus de liberdade. 11 graus de liberdade. Deixa eu apagar esse bilateral aqui. Aqui está. Joia, né? Então, vamos procurar os valores críticos, né? Que, aliás, como é um teste bilateral, você vai ter aqui mais e menos. Então, vamos procurar, são 11 graus de liberdade, nível de significância 0,05. Então, você procura lá na tabela, aqui é a tabela do apêndice do Triola, né? Aqui é a distribuição T de students, né? Lembrando como consultar essa tabela. Então, aqui você tem na primeira coluna, degrees of freedom, graus de liberdade. Aqui nas duas primeiras linhas, você tem áreas, na situação de área em um teste unilateral, área em um teste bilateral. Então, nós temos 0,05 bilateral, vamos procurar 11 graus de liberdade, aqui está, tá vendo aqui o 11? 0,05 a área in two tails. Área in two tails. Então aqui se aplica, isso aqui se aplica a testes bilaterais. Então 0,05, 11 graus de liberdade. Tá vendo aqui, ó? 11 graus de liberdade, né? O tamanho da amostra é 12. Então 12 menos 1 é 11, o número de graus de liberdade. Você tem aqui 2,201. Então vamos para 2,201. Então aqui você tem 2,201 e aqui você tem 2,201. Então os valores críticos estão representados aqui, né? Eles separam, digamos assim, a região crítica da região de maior probabilidade aqui que está no centro da distribuição. Precisamos calcular a estatística de teste, vamos lembrar aqui do que nós temos, né? Então, a estatística de teste, que é T, que é igual ao quê? É a média amostral menos a média populacional alegada, dividido pelo desvio padrão, raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, vamos achar a estatística de teste. O valor amostral aqui, 59,8, então 59,8 menos a média populacional alegada, né, na hipótese nula, 64,8. Então, 59,8, 64,8, 8,7 é o desvio padrão, dividido pela raiz de 12. Então, vamos fazer a continha aqui, né? Vou pegar a minha calculadora. Então, você tem lá 59,8 menos 64,8. Aí eu vou dividir isso por 8,7 dividido por raiz de 12.
fecha, igual. Então, olha, pelas minhas contas, bateu em menos 1,99. Difícil escrever aqui, mas acho que dá, né? Aqui então, ó, aqui você tem menos 1,99. Então, a estatística de teste não caiu na região crítica. A estatística de teste não caiu na região crítica e, portanto, você não pode rejeitar essa afirmação aqui. Então, não podemos rejeitar a hipótese nula. Então, não rejeitar a hipótese nula. Lembrando que quando você trabalhar com softwares, e no final dessa playlist que está sendo gravada, eu vou gravar algumas videoaulas sobre como fazer teste de hipótese usando softwares. Então, quando você trabalha com software, ele vai te dar o valor P. Porém, para nós obtermos o valor P aqui usando a distribuição T de student, a gente não consegue obter o valor P exato. A gente consegue quando a gente tem a amostra grande e está usando a distribuição normal padronizada, né? Mas com a distribuição T de student a gente só consegue ter uma faixa de valores desse valor P, né? Até vamos fazer uma estimativa aqui do valor P. Então você tem 11 graus de liberdade, aqui a estatística de teste 1,99, né? Negativo. Então 11 graus de liberdade, 1,99, 1,99 cai aqui onde está o mouse piscando, tá vendo? No intermediário entre 0,05 e 0,10. Então, você pode dizer assim que o P é menor que 0,10, maior que 0,05. Então, como P é maior que 0,05, que é o nível de significância, você não rejeita a hipótese nula. Então, a hipótese nula vai ser acatada aqui, né? E só para concluir, uma outra forma de você trabalhar com teste de hipótese é intervalo de confiança. Então, construindo intervalo de confiança com 95%, né? Só lembrando aqui, vamos ver se eu tenho o material aqui. Pronto, aqui, ó. Então você tem 0,05 num teste bilateral, 95% intervalo de confiança. Então, os valores aqui, nós vamos usar aqui os próprios valores críticos, né? Então, a margem de erro, né, que você sabe que é o T de alfa sobre 2, que multiplica S sobre raiz de N, né? Então, a margem de erro fica, já vou colocar aqui, né? Então, 2,201 vezes 8,7 dividido por raiz de 12. Então, isso aqui, a margem de erro deu, vamos ver aqui, quantas casas decimais? Uma, né? Então, deu 5,5. 5,5. Então, você sabe que no intervalo de confiança, você vai ter lá a média mais margem de erro, média menos a margem de erro. A média amostral, né? Então, vejamos aqui, você tem 59,8 mais 5,5, então você tem 65,3. 65,3. E 59,8 menos 5,5, então você tem 54,3. Repare que esse intervalo de confiança aqui contém, ou que esse valor aqui proposto para a média populacional, né, está contido nesse intervalo de confiança. Então você não, isso é mais uma forma de você apoiar a afirmação aí, né, apoiar a hipótese nula, né? Você não pode
rejeitar a hipótese nula. Como é que a gente concluiria isso, né? Então você tem lá o roteirinho, né? O roteiro, deixa eu achar aqui, eu estava procurando o roteiro. Mas enfim, com os dados amostrais, no nível de significância de 0,05, você não pode apoiar a hipótese nula. Vou até preencher aqui o que nós temos, né? Aqui no meu site, depois testar se a gente fez. No futuro eu vou abrir esse site para o público em geral, então preencher aqui, né? Hipótese nula igual 64,8. Hipótese alternativa, diferente, né? Diferente de 64,8. Valor crítico, quanto foi o valor crítico? Menos 1,99, menos 1,99. E, na verdade, a estatística de teste, né? O valor crítico foi mais ou menos 2,01. Mais ou menos 2,01, é isso? Vamos ler. 2,201. 201. Estatística de teste, menos 1,99. Rejeitar a hipótese nula? Não. Então vamos checar aqui se eu acertei. Tem várias questões aqui no meu site, né? Deixa eu finalizar a tentativa. Ele só vai checar todas aqui, então eu vou trabalhar para diminuir essa burocracia aqui. Enviar tudo e terminar. Vamos ver se deu certo, né? Qual era a questão? Nem me lembro. Aqui está. Por que errei aqui? A questão correta é igual a 64,8. Era 64,8, depois 64,5, né? Por isso o sistema reclamou, né? Mas no mais tudo certo, e aqui a gente tem, digamos, a conclusão, né? Então, há evidência suficiente para apoiar a afirmação de que a média, ou melhor, não há evidência suficiente para apoiar a afirmação de que a média não seja igual a 64,8. Ficou meio estranho, eu colocaria assim, seria melhor assim. Os dados amostrais apoiam a afirmação de que a média populacional é igual a 64,8. Mas, por agora é só isso, né? Daqui a pouco nós temos outra videoaula envolvendo teste de hipótese. Então, até lá.